Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Primeira República Brasileira. Vamos lá? Vamos entender um pouco aí o processo da proclamação da República, né? Que acontece lá em 15 de novembro de 1889 e resulta com a derrubada da monarquia e na instauração da República no Brasil. Esse acontecimento foi resultado de um longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou no Brasil a partir da década de 1870. Um dos grupos mais insatisfeitos foi o dos militares. A conspiração contra a monarquia contou com a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, responsável por liderar a derrubada do gabinete ministerial. No decorrer do dia 15, as movimentações políticas fizeram o José do Patrocínio proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proclamação da República foi resultado de um golpe encabeçado pelos militares, mas que contou com envolvimento civil e foi em parte planejada e em parte improvisada. No começo de novembro, como vimos, os boatos sobre a conspiração eram muito fortes e o passo decisivo para que a proclamação fosse deflagrado foi a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, que era um nome forte aí, inclusive dentro da monarquia. No dia 10 de novembro, republicanos foram até a casa do Marechal para convencê-lo a juntar-se a eles em um movimento para derrubar o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Entre os presentes estavam Rui Barbosa, Benjamin Constant e Aristides Lobo, nomes importantes aí na política brasileira. O Marechal foi convencido a aderir ao golpe após uma série de argumentos baseados em muitos boatos. A Primeira República, a gente tinha aí dominação e resistência de 1894 a 1930. A Primeira República é o período da história do Brasil compreendido com o fim da monarquia, em 15 de novembro de 1889, até a Revolução de 1930. Também foi denominada pelos historiadores de República Oligárquica, República dos Coronéis e República do Café com Leite, Com a vitória aí na Revolução de 30, a fim de reforçar a ideia, que começava um novo tempo, passou a ser chamada pejorativamente de República Velha. Esse período, no entanto, ele é dividido, entre a República da Espada e a chamada República Oligárquica. O primeiro presidente da dita Primeira República foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o último foi o Washington Luiz. Em 1891, Deodoro da Fonseca renuncia e, em seu lugar, assume seu vice-presidente, o Floriano Peixoto, também marechal. Por sua parte, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, que foi eleito em 1894. Para fins de estudo, a Primeira República é dividida em dois períodos. A República da Espada, que vai de 1889 a 1894, aonde o governo dos militares, de Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto ali predominaram. A República Oligárquica, que vai de 1895 a 1930, a gente tem o governo das oligarquias rurais, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. É o chamado coronelismo, praticado principalmente pelos cafeicultores, aliados aos produtores rurais de outros estados. Esse período também é chamado de República Café com Leite. As características da Primeira República. A gente tinha aí um período caracterizado por conturbações na história do Brasil. O novo regime ele não conseguia satisfazer o sonho dos mais humildes, e guerras como a Guerra dos Canudos, movimentos ali de 1893 a 1897 e do Contestado de 1912 a 1916 são travadas, deixando milhares de mortos. Também foram registrados alguns conflitos nas grandes cidades, A gente tem a Revolta da Vacina, em 1904, a Revolta da Chibata, em 1910, Movimentos que demonstram a insatisfação de vários setores da sociedade. A elite política e econômica garantia sua permanência no poder através de eleições fraudulentas, a troca de favores. A economia era extremamente dependente do café, tentava se diversificar com uma incipiente industrialização, mas ainda muito lenta. A política dos governadores,
Essa política era o sistema de alianças baseadas na troca de favores políticos. Desse modo, os governadores apoiavam a eleição de um Congresso Nacional favorável ao presidente. Em troca, recebiam mais recursos e garantiam nomeações, em cargos políticos e dos seus aliados. Outro nome dado a esse sistema político, era a política café com leite. Esse nome fazia referência à alternância do poder de presidentes oriundos de Minas Gerais, que era composto ali por grandes pecuaristas, produtores leiteiros, e São Paulo, ou que eram aí apoiados por esses estados. Os dois estados eram dominados pelo PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, e o PRP, que é o Partido Republicano Paulista. Apesar de ser um mito difundido, a maior riqueza de Minas Gerais era o café mesmo também, e não o leite. O estado era o estado líder, entretanto, aí nessa produção cafeicultora era São Paulo, ali no Vale do Parnaíba. Observe aí o esqueminha que a gente tem da Primeira República. A gente tem aí o presidente apoiado pelas oligarquias, as oligarquias que apoiavam aí o prefeito que estava sempre sendo apoiado pelo coronel e de volta, esse coronel devolvia os votos para o prefeito que devolvia esses votos aí para representantes da oligarquia e essas oligarquias que devolviam aí para o presidente, Então a gente tinha aí o apoio político dos deputados, verbas, nos votos e na eleição e a prática do voto do cabresto do curral eleitoral, que era uma prática eleitoreira aonde essas elites locais dominavam essas pessoas através de um voto praticamente imposto, no sistema eleitoral, que, como a gente já falou, era extremamente fraudulento. Esse sistema eleitoral na Primeira República, no início da Primeira República foi instituído o voto aberto para maiores de 21 anos, e para os cidadãos que sabiam ler e escrever, que era uma parcela muito baixa da população, No entanto, soldados e religiosos, estavam excluídos desse processo eleitoral, As mulheres, viviam numa situação ambígua, pois a Constituição, ela especificava que somente os homens podiam votar, mas não proibia explicitamente o voto feminino. Então, essa brecha, foi aproveitada para que algumas mulheres solicitassem seu direito ao voto. No entanto, a maioria da população, que era analfabeta, composta aí por 12 milhões de habitantes, somente 10% conseguia participar desse processo eleitoral. Vocês observam, ele era extremamente excludente. E a gente tinha aí, essas práticas de coação, para o voto ser sempre direcionado para o candidato que era sempre escolhido por uma elite dominante. Então, a gente tem aí o coronel, que escolhe praticamente o eleitor, que direciona esse voto para o seu candidato de interesse. Esse sistema eleitoral, ele perdura aí durante basicamente toda a Primeira República. As eleições, que eram marcadas por fraudes, pelo chamado voto do cabresto, eram constantes, O resultado das eleições estava a cargo da comissão verificadora. Essa comissão era favorável ao presidente e não era raro, que distorcia os resultados, aprovando nomes de deputados, e senadores que eram aliados do presidente, embora esse não fosse o resultado real das eleições. O fim da Primeira República, A gente tem aí o golpe de 1930. O ciclo da Primeira República chega ao fim, com esse golpe, contra o presidente Washington Luiz. A crise econômica, que era provocada pela queda dos preços do café e a insatisfação dos governadores que ficavam fora da política oligárquica, terminam ali por causar uma ruptura nesse sistema. E os governadores do Rio Grande do Sul e da Paraíba, apoiados por estados que não se beneficiavam dessa política do café com leite, se aliaram para apresentar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Dessa maneira, o candidato paulista Júlio Prestes, ele é vencedor das eleições de 30. Mas o Getúlio, o Vargas impede a sua posse, apoiado por parte do Exército. Como não houve a reação para defender o governo, o Vargas assume a presidência ali em 1930 e permanece no poder até
1945, dando início, né, a uma outra fase da República, né, chamada Era Vargas, ok? Então, vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? A política dos governadores foi um acordo político formulado durante o governo de letra A, Prudente de Moraes, letra B, Rodrigues Alves, letra C, Washington Luiz ou letra D, Campos Salles. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta, né, é a letra D, governo de Campos Salles. Vamos lá, mais uma questão. Trata-se de uma estratégia muito usada em hábitos políticos coronelistas, em que, por exemplo, os eleitores trocavam seu voto por um favor, como um bem material, sapatos, roupas, chapéus, etc., ou algum tipo de serviço, atendimento médico, remédios, verba para enterro, matrícula em escola, bolsa de estudos e etc. O trecho acima descreve uma prática eleitoral da República Velha, denominada de, vamos lá, letra A, voto secreto, letra B, voto de cabresto, letra C, voto censitário ou letra D, voto aberto. Pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra B, o voto de cabresto, né? A troca, né, do seu voto por um favor político, né, um atendimento, um tipo de serviço, ou muitas vezes só, né, baseado na coação dos grandes proprietários de terra de uma determinada região sobre aquela população que estava ali atrelado a esse grande proprietário de terra, né, como prestadores de serviço. É importante perceber que a Primeira República, ela é marcada, né, por essas fraudes eleitorais, né, esse favorecimento de uma oligarquia rural. Essa oligarquia está sempre ali presente, né, nas decisões do governo, sempre influenciando as decisões eleitorais. O que a gente percebe que acaba causando grandes insatisfações. O período da Primeira República é um período marcado por grandes tensões, né? Vocês viram aí, a gente tem aí a Guerra de Canudos, tem a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, que são movimentos populares que expressam a insatisfação popular com a sua realidade social vigente. Então, a Primeira República é marcada, né, por grandes tensões políticas, né? A gente tem aí algumas crises econômicas, né? E todas essas tensões, todos esses fatores associados acabam levando, né, ao fim desse período da Primeira República. Inclusive, né, marcado pelo golpe de 1930, que retrata bem a insatisfação dos governadores que não estavam de acordo com essa prática. Ok? Bom, meninas e meninas, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.